Fala, gente! Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de um Rabino e Caio Fábio. Alguém teve a excelente ideia de colocar os dois em um podcast. Aí tu já sabe como é que é, né, querido? O Rabino aí é muçulmano, né? Eu não sei muito bem, não entendo muito bem a religião dele. Mas o Caio Fábio, nós sabemos aí que ele é do Candombleia. É uma mistura aí de igreja com macumba, com Buda, com tudo. Ele é total flex. E esse vídeo é muito interessante, tá? E vamos assistir ele aqui juntos. Mas antes, nos siga no Instagram, @DaviOliveroficial e @DonKevin. E no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma oportunidade de, fazer uma renda extra sem sair de casa. Fica até o final. Bora pro vídeo, querido! Agora, eu nunca precisei de inferno, nem de diabo, nem de coisa alguma para levar as pessoas a abrirem a compreensão, o entendimento, a alegria de viver e de servir e de se dar. Eu acho um desperdício extraordinário a gente ficar escatologizando o que precisa ser existencializado com amor. Tudo que a gente repetiu milhares de vezes hoje aqui. É perda absoluta de tempo, é um desvario, é uma distração, é um afastamento de Deus. Esse discurso todo coloca o indivíduo no máximo com um medo e com uma relação de barganha com Deus, mas não gera a paixão espontânea. Senão é como uma mulher que diz: eu vou tratá-lo bem porque senão ele vai me dar uma surra. Não, eu quero é seduzi-la, eu quero amá-la, eu quero que o meu amor a enterneça. Bom, você vê que ele começa falando uma coisa, do nada ele vai pra outra. Filosofia, né? Começa a não sei o que, aí começa a fazer comparações. E o Rabino tá ali só olhando pra ele. Aí, tá fumado, vum. Como, por exemplo, os meus filhos. Eu tenho um filho mais velho gay. Eu tenho uma neta mais velha de 24 anos gay. E que para mim não significam absolutamente nada. Eles são alguns dos seres humanos mais lindos que eu conheço. Aí, se for comparar com a Torá, eles estão perdidos. São uma abominação ao Senhor. Agora, no mesmo texto da Torá, que se diz que isso é uma abominação do Senhor, também se diz que não se pode comer animal com casco dividido. Aí tem uma lista de dietas equivalentes no mesmo capítulo e na mesma sequência, absolutamente insuportáveis. Não, são suportáveis e boas e saudáveis. Não são só dietas. Já se ligou que ele vai falando o que ele acha e esquece que a Torá é respeitada, é um livro, é a Bíblia deles, né? É levada muito a sério. Ele vai e fala isso aí e ele fica incomodando o cara o tempo todo. O cara tá, o Rabino tá quietinho ouvindo ele falando. Agora o Rabino quer falar e ele fica ali. São só dietas. Não passam de dietas. E é como um estabelecimento de um veganismo espiritual. Eu respeito a sua opinião, porém eu acho bastante contraditório dizer alguém que acredita que a Torá foi dada pelo Pai, pelo Eterno, e dizer que as regras que ele deu é somente uma dieta, é uma coisa pesadíssima, etc e tal. Eu acho que é contraditório pelo próprio fato de ter vindo do Pai, do Criador, do Eterno. Ô, Caio Fábio, você tinha que conhecer a minha mãe quando você era pequeno, tá? Que ela já vinha aqui, e pac! Ainda falava assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Deixa o cara falar, irmão. Depois de Jesus, não. Depois de Jesus, sob hipótese alguma. Mudou porque tudo. Aquele pessoal todo a quem Jesus acolheu, do ponto de vista da Torá, eram os que deveriam estar fora de tudo. Mas é curioso, porque Jesus disse que ele não veio tirar nenhuma vírgula, mas que era para cumprir toda a Torá. Ele não fala que ele veio, pastor. Não. Segue a leitura, ele fala que se vocês não cumprirem, ele não fala dele. Diz, vocês não cumprirem... Não vim para revogar, certo. Eu vim para cumprir. E na sequência ele diz, se vocês não cumprirem...
Aí ele diz, Ele diz, o judeu que continue judeu, mas que aquele, como você citou, é muito interessante aquela passagem dele diz do converter, o que nasceu não judeu, que ele continue assim. Mas em nenhum momento Jesus revogou aquela lei que ele diz vir do Pai. Na prática dele, pelas pessoas que ele acolheu. Mas isso não é revogar a lei. Viu? Aí já é a interpretação dele, não é o que está escrito. Não, ele não falou isso. Foi pelas práticas dele. Já deturpou o negócio. O evangelho transcendeu ao judaísmo em Jesus. É dos gentios. Muito então, bem, para os gentios, quem está falando aqui é não para gentil. os judeus. Sim, é um muito bem. vira-lata na graça de Deus, feliz por ser alcançado pelo favor imerecido, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com coisa alguma dessa, exceto com esse amor que me incluiu. Então, se você eu não cumpro essa dieta... O amor de Deus nunca excluiu. O que exclui é a intolerância das pessoas. Mas agora, da mesma forma que há tantos cristãos intolerantes hoje, e da mesma forma que a Inquisição matou tantos judeus e tantos cristãos em nome de Jesus. Espera. Então, só a questão da dieta, eu falo... Vamos deixar a dieta do lado, porque eu falei foi de um filho gay de uma neta gay. Ok, isso mas não é uma dieta. Eu compreendo, mas eu digo que do ponto de vista até lógico, se Deus ele outorga certos mandamentos e ele diz isso aqui é bom, isso aqui é eterno, como o Shabat, por exemplo, agora, isso é bom e eterno, mas isso não significa que isso é excludente e que os não-judeus tenham que cumprir isso. Os não-judeus, aliás... Não é eterno. Pera, só um pouquinho, de acordo com... Eu acho que para ele refutar, o cara, ele não pode refutar só falando não é eterno, não é eterno, não é eterno. Sabe, pra refutar ele tinha que vir aqui, ó. Lá no versículo tal, não sei o que tal, ó, diz assim, ó, que não é eterno. Tentar ficar falando aí assim é no grito, entendeu? Vamos ver aqui, cara. O versículo que o senhor citou muito bem, aquele de Malaquias. Eu tô me referindo a Malaquias. Lá na fonte a gente tem esse espaço de acolhimento. Se o ser humano é intolerante e se Jesus aparece com uma mensagem de acolhimento, essa mensagem tem que ser repetida hoje. Hoje essa mensagem tem que ser repetida nas igrejas, tem que ser repetida nas sinagogas, tem que ser repetida por todos. Mas é o que nós temos que fazer. E é o que Paulo fez. Mas não há necessidade nenhuma de invalidar algo que o Eterno deu. Invalidando, está invalidado. De acordo com a sua crença. Mas é de acordo com a minha crença. Mas de acordo com a minha leitura, suas fontes têm traduções erradas. A sua crença. Eu também posso afirmar isso. Eu não estou julgando a sua crença, eu estou dizendo que na sequência do Evangelho de Jesus, Jesus não é assim. E o apóstolo Paulo chega a dizer, chama toda a lei que ficou para trás, falar em Colossenses, no capítulo 2, de escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual foi inteiramente rasgado e encravado na cruz. O que Jesus quis dizer quando disse está consumado, está pago, é que ele cumpriu aquilo que não era cumprível. Você pode cumprir as exterioridades, mas na subjetividade você sabe que você é um pecador que transgride essa lei milhares de vezes na sua vida, todo dia. Aí ele refutou. Aí ele foi no profundo, tá? Respeito... Mas eu acho só que tem uma coisa muito... Sim. Só para o pessoal entender. Sim, ok. Que as escrituras, elas valem exatamente cada letra. Antes elas valem da mesma forma como hoje. Ou tem uma adaptação... No Evangelho, não. No Evangelho isso é uma progressão. E Jesus é o ômega. Mas é que para os judeus o Evangelho, o Novo Testamento, ele não... Existem convergências e divergências. Certo. E a gente chegou a uma divergência irreconciliável, que é essa na qual Jesus é a consumação. Pastor, Jesus, o próprio Moisés eu disse, respeito. Eis que virá depois de mim alguém que vos ensinará todas as coisas. Moisés fala que virá alguém como eu. E Jesus, de acordo com os evangelhos, é o próprio Deus. Então esse versículo não pode ser aplicado a Jesus, porque Moisés fala alguém como eu.
E de acordo Mas com os Jesus evangelhos, Jesus é o próprio transcendeu. Deus. Nos Ele não é como evangelhos, Moisés. Moisés Ele é mais e do que Elias Moisés. estão falando da partida de Jesus Mas, pastor, na cruz pastor, de Jerusalém. vamos, deixa só eu colocar aqui o ponto que me trouxe para fazer observação, porque eu acho que a gente pode... Juntando o Rabino e o Caio Fábio ali, não tá saindo nada, tá? O cara já tá falando coisa com coisa. Caio Fábio parece que tá nas ondas de Bob Marley. Aí vem o cara do Inteligência Limitada, esse Vilela também. Parece que não tá puro. Seguir sem problema. Eu respeito a sua visão enquanto cristão. O que eu quero deixar claro é que quando você chega, por exemplo, o senhor chega, por exemplo, e diz tal lei não é válida, etc, etc. Eu compreendo se você colocar assim, se o senhor colocar assim, para nós, essa lei não é válida. Da mesma forma que eu posso também dizer, para mim o evangelho não é válido. E eu acho que isso pode ser uma coisa que pode... Pra mim não me diz nada. Não. Pra ele não pesa não, porque isso aí não é crente, pô. Isso daí não é evangélico. Ele entende da Bíblia, porém ele ensina outras coisas. Não sei se eu digo, não sei se eu falo, não sei se eu não falo. Já vi esse camarada falar cada asneira, mas cada asneira. Tá, eu sei que ele é muito inteligente, que ele é culto e tudo mais. Porém, a gente não é obrigado a engolir tudo que os outros falam, entendeu? Pra mim, o que ele fala é pura heresia. É coisa de invenção da cabeça dele, tá? Muito bem, muito bem. Eu tenho total respeito por essa declaração. Muito bem, mas o que eu acho que é importante é compreender o ponto de vista de cada um. Por quê? Pelo cristianismo, as leis foram dadas para salvar o ser humano. Pelo judaísmo, as leis foram dadas para educar o ser humano. Não, o cristianismo não crê que a lei salva ninguém. Mas ela foi dada para salvar. Ela foi dada para salvar e não salvou. O oposto. E por isso que Deus escolhe então a graça. Do Novo Testamento diz não, que a pastor, lei condena. Não, pastor. Não, pastor. Condena a lei a Romanos. Eu tô falando do Novo Testamento. Não, o ponto de partida do Novo Testamento diz que a lei foi dada para os hebreus, para os israelitas, para que se salvassem. E como eles não conseguiram se salvar, ou seja, portanto a lei condenou, então foi dada a graça. Isso é o que diz, essa é a teologia cristã. A lei condena. Para nós, não, a lei não condena. Para nós, se você não tem lei, você não tem respeito de pai e mãe, você não tem família, você não tem... Mas veja a nossa sociedade, ela não tem disciplina. Não, mas eu Tudo isso não levou a uma sociedade regrada. Eu estou falando de mim, de você. Sim, nós. mas a Só gente... podemos responder por nós. Muito bem, então o que eu quero finalizar isso porque eu acho... um minuto de preocupação com a lei, mas a cumpro naturalmente quando eu me submeto ao amor. Ok. Essa é a sua opinião. A minha opinião contra essas que coisas, não há lei. Okay, que aquilo que o Eterno deu é bom, é útil e não é um fardo. Só é um fardo, eu concordo que pode ser progressivo, só é um fardo quando existe... A Zohar, deixa. A Mishnah. Pô, cara, ó, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, querido. Deixa o Rabino falar, chefe. Você conveniente terrivelmente, hein? Perdão, o Talmud. Deixa. Só é um fardo quando entra o excesso. A lei de Deus é boa. Não, o fardo é quando entra o excesso. O fardo é quando entra... Santa, Perdão. Alguém corta o microfone desse cara aí, rapaz. Muito bem. Eu sou mau e vendido à escravidão do pecado. Eu não acho que eu sou mau e nem que você é mau. Acho que você é maravilhoso e que todos nós temos uma alma divina. Não somos pecadores, pecamos. É porque você a diferença me entre o pecador... agora. Eu tô falando dessa conversa. Antes. Eu tô falando dessa conversa. Eu tô falando da natureza humana. Tô falando da natureza humana. É disso que eu tô falando. Ok. Da natureza humana. Ok. Para nós, judeus, a lei não foi dada para salvar, ela foi dada para educar. Uma criança, quando o pai educa ela e ela erra, o pai não fala, a educação não serviu. Ele fala, levanta e faz de novo. Levanta e faz de novo. Daqui 10 anos, essa criança não vai estar nota 100, mas ela não vai estar nota 3. E o objetivo das leis dentro do judaísmo é fazer com que as pessoas se aperfeiçoem. Mas Deus tendo criado, mas Deus tendo criado as pessoas imperfeitas, ele seria no mínimo
cruel exigindo perfeição dessas pessoas. Não, Deus não é criar, perfeição. Deus criar as pessoas Evangelho não imperfeitas. pede perfeição. Não, mas o evangelho, mas de acordo Por com o que o isso é senhor está graça, falando, graça é não, o favor evangelho parte do imerecido. princípio, OK? O Favor evangelho parte imerecido. do princípio de que Deus criou um ser imperfeito e deu a lei para ele. Criou um ser perfeito que se tornou... Que isso, querido? Você estudou onde? No Brizolão foi? Lá onde eu estudei? Deixa o varão falar, cara. Depois você fala. Foi imperfeito. E este ser, OK, então ele tinha a possibilidade Depois vem querer excluir vídeo meu aqui. Que eu tô ligado que tu excluiu o vídeo meu, tá? da imperfeição. E esse ser não consegue ser perfeito e, portanto... É salvo pela graça. Ele será condenado se ele não cumprir essa lei. Ora, então Deus errou de outorgar a lei? Então a lei não teve sentido? Ele disse o que nós deveríamos ser se nós não nos tornássemos como nós somos. Mas o processo inteiro é evolutivo, é processual. Nós não podemos viver no primitivismo. Não, mas a gente também não pode viver no relativismo completo. Não há relativismo. A gente tem um dia que é o Shabat, que é maravilhoso. No amor não há relativismo. Não. Mas o que o Caio Fábio faz pra mim, ele relativa tudo. Entendeu? Vamos supor que a Bíblia diz assim, ó. É proibido, não, supondo, tá? É proibido usar saia até o joelho. Aí ele vai lá e arruma uma situação. Ele, mas se a pessoa não tiver perna, né? A saia tem que ser aonde? Ele arruma esse tipo de situação para fazer a pessoa ficar sem resposta. Caio Fábio, ele é malandrão brabo. Nossas famílias, nossos filhos ao redor da mesa. O amor não é relativista. A gente tem um ritual. O Sheik tem que dar a visão dele, porque nessa questão também a lei de Deus é eterna e é maravilhosa. Os exageros do homem que desviam. Eu cesso aqui porque eu sou cristão do Evangelho e creio que pela graça nós somos... Assembleia dos Candomblés. Esqueceu essa parte aí. Candomblereiana. Somos salvos mediante a fé. E que isso não vem de nós. Não vem de nós. Isso é graça divina, é misericórdia divina para que ninguém se glorie. Eu acredito na graça divina também. A gente não acredita que a pessoa tem que ser perfeita para ser salva. Nos profetas, nos salmos, e tudo isso, a ênfase é essa. Perfeito. Pô, agora é o Rabino que não deixa o Caio Fábio se expressar. Na graça. Na graça. E no islamismo, a questão da lei e seguir os preceitos da lei em relação... Se tem uma modernização, se tem uma visão, como tem pro Caio, de Jesus muda isso quando ele aparece nos evangelhos e fala que essa lei ela pode ser mudada, não é para... E também a questão dos sacrifícios, né? Por que pararam de sacrificar? Tem essa questão? Sim. Por quê? Sim. Não podia parar de sacrificar. Não está escrito em nenhum lugar que não podia parar de sacrificar. Onde está escrito que não podia parar de sacrificar? Está escrito em todo o Velho Testamento? Não está escrito que não podia parar de sacrificar. Tinha um motivo. O que está... Presta atenção. A gente tem o profeta Jeremias, ele diz claramente. É algo que realmente é muito surpreendente. É puro evangelho. Mas está... mas aí esse é um problema. Se você vai pegar todas as partes das nossas escrituras, que são humanas, que são abertas, que são inclusivas, e você fala que isso é evangelho, e você quer então dizer que o judaísmo não está embebido nessa visão, pastor, fica complicado. Eu iniciei dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica e estou concluindo dizendo que Jesus é a minha chave hermenêutica. Eu respeito. Eu estou dizendo que o que é como Jesus, o que passa no fio... Mano, não dá pra acreditar. Nessa discussão aí, Jesus é a chave hermenêutica dele, né? Nessa daí. Porque no outro podcast que ele tava falando, a coisa mais linda é o candomblé, os orixás, aquelas pessoas dançando. Não tenho nada contra, tá, querido? Que você tá chegando aqui agora, sabe que eu já fui lá da Curimba também, firme, tá? E ele ali... Sabe, enamorando. Não, que o candomblé é a coisa mais linda, aquele pano da cabeça,
ou aquela dança. Aí agora, aqui, é Jesus a chave hermenêutica. Outro de Jesus, eu iniciei dizendo, tanto no Velho Testamento quanto até os apóstolos, tem obsolescência no Novo Testamento também. A única realidade que não cai em obsolescência é o ensino, a prática, a encarnação, os gestos, os modos de Jesus. Isso é o que o homem deve ser. Ali eu vejo como Deus é para mim e percebo como eu devo ser para Deus. Eu comecei dizendo isso e concluo dizendo isso. Então, É uma chave que muda tudo. que muda tudo, muda inclusive Paulo. Mas Paulo tem conselhos sobre como tratar o escravo. Em Jesus não há escravos. Todos são livres. Entendi. Paulo está fazendo ali um aplicativo circunstancial para lidar com um determinado momento da história humana. Mas de lá para cá, nossa Constituição aqui no Brasil é melhor do que uma quantidade enorme de regramentos religiosos que ficaram Então, em só pra obsolescência deixar claro, perto da evolução humana. Até pro Rabino, e o Caio sabe disso, que até a visão dele vai contra muitos dos evangélicos, Claro, que também eu faço questão de ir, porque eu tenho convicção absoluta de que esse é o evangelho. Que não é uma visão Então. E o problema da sua convicção que você tem aí é que você leva um monte de gente com você, tá, querido? Porque as pessoas não têm convicção de nada na vida deles. O povo não busca, não lê, não faz nada. Aí vai simplesmente pela inteligência de um ser humano. Que ele, na minha opinião, tá? Na minha opinião, ele já tá com 2 bigornas amarradas no pé, só esperando o momento dele partir para poder descer firme. E como os outros vai na inteligência dele, vai todo mundo de mão dada, querido. Quando ele... O outro já tá agarrado na mão e vai, o outro também vai, e vai todo mundo. geral dos evangélicos que Não, ele tá falando. eu assumo a minha particularidade. A lei ainda, algumas regras, inclusive do E Velho vivem num Testamento. limbo, porque não conseguem ser nenhuma coisa nem outra. Mas- Vivem aí num limbo perdidos. É o povo mais angustiado da face da terra, são os evangélicos. Errou, querido, errou. A não ser aí na sua casa, né? Por onde você vai, por aí, porque as igrejas que eu conheço, o povo que eu conheço evangélico, não. Um povo evangélico que vem tocando pandeiro pela rua. Barreira não há, para deter esse povo. Barreira não há barreira. Vai na casa do evangélico pra você ver o Cassiano rolando solto, filho, naquelas caixinhas USB. O povo mais... Não são os evangélicos não, tá? 70% dos que estão nas clínicas psiquiátricas são evangélicos. Eles vivem... Quais são os dados? Será que você aprendeu isso aí com um companheiro? Cadê os dados? Ele vai falar, hein? entre o rigor do Velho Testamento e não compreendem o Novo Testamento, vivem num conflito horroroso de alma. É o grupo que mais se suicida, é o grupo mais desesperado porque não vive nenhuma coisa nem outra. Estão no limbo dessa história inteira. Eu não estou querendo discutir... Tá entendendo? Tudo fica muito bonito se você sair falando por aí. 85% das pessoas que cometem aí bagulho doido é curimbeiro. Pô, o nego vai falar, caraca, o cara tem um entendimento, 85% ele tá sabendo coisa que eu não sei. Ele tá falando aí, e aí? Quem vai discordar? Acho que a gente até já conversou bastante Sim, aqui. Já quem tinha que receber o que quis receber, já pôde tirar a sua própria porção. Só falta Agora, o Sheik falar. Eu só estou tentando concluir exatamente do jeito que eu comecei. Sim, da chave que é Jesus. Hermenêutica. Sheik, e em relação ao que a gente tá falando agora sobre a lei e sobre esse conjunto de regras? A questão das leis, nós... Que isso, cara? Quem é aquele cara ali? que isso? Esse cara tava aí? Tem 20 minutos que eu tô aqui, agora que eu fui ver esse cara aí, rapaz. Um Sheik?
usamos as leis porque é continuação. O que é a religião? Leis é o conjunto de leis e normas a serem seguidas, que é o Waze. Olha, siga por esse caminho que vai te levar ao paraíso e assim por diante. Então, valeu, querido, belas palavras. Família, ó, como eu te prometi que ia trazer pra você aqui uma forma de você fazer, ó, uma renda extra sem sair de casa, pois bem, esses daqui são alguns resultados das pessoas que já iniciaram aí nessa nova profissão, que eu tenho certeza que um valor desse daqui ia te ajudar muito aí na sua renda aí, né, no mês, né, querido? Olha aí. Ó pra aqui, velho. Ó pra isso aqui. Fica tranquilo, é um trabalho 100% honesto, tá? Não tem nada a ver com pirâmide financeira, jogos de azar, nada disso. É um trabalho 100% honesto e não precisa ter computador. Apenas com o celular e acesso à internet, você já consegue fazer uma rendinha aí, né, querido? Bom, muito interessante, né? Então o link para você saber mais a respeito desse curso, o link para você saber mais sobre essa nova profissão aí vai estar aqui fixado no primeiro comentário. Você vai lá e vai falar diretamente com o Tom Dimas e ele vai te passar ali um mini curso já para você entender o que é o trabalho. Família, eu sou o Davi Oliver. E eu sou o Dom Kevin. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, ó. Até o próximo vídeo.